Você já se pegou dizendo em silêncio: eu sei o que é certo, eu até quero fazer, mas quando chega na hora, eu faço o contrário. E o pior, depois vem a culpa, a vergonha, a sensação de que Deus está cansado de você. Agora imagine se a própria Bíblia descrevesse exatamente esse conflito, não para te afundar, mas para te conduzir à liberdade. Eu sou o evangelista Lu Martins, e esta é a palavra pura. E antes de a gente entrar nesse texto profundo, eu quero te pedir uma coisa simples. Se Jesus está tocando seu coração enquanto você ouve, escreve aí nos comentários alguma glorificação, do jeito que sair de dentro. Glória a Deus, aleluia, Jesus é fiel. Não é ritual, é reconhecimento. O Senhor vê um coração sincero que adora, mesmo em meio à luta. Agora vem comigo. Fecha os olhos por um segundo e se coloca numa cena. Você está em Roma. Não é Roma de filme bonito. É Roma de pressão. Roma de império. Roma de perseguição, medo, rotina pesada, gente tentando sobreviver. Você entra numa casa simples, onde alguns irmãos se reúnem. Alguém sussurra seu nome, você senta. O ambiente fica quieto. A carta chegou. É uma carta de Paulo. E não é Paulo confortável num escritório. É Paulo que conhece cadeias, conhece açoite, conhece perseguição, conhece a guerra da alma humana. Quando o irmão começa a ler em voz alta, não parece uma palestra. Parece um guia para atravessar um corredor escuro. Você já ouviu o começo dessa caminhada. No capítulo 6, Paulo acabou de dizer uma coisa que parece impossível, que você foi liberto do pecado. Que você não é mais escravo. No capítulo 7, ele vai mexer num assunto delicado, a lei. E no capítulo 8, ele vai te levar para a vida no Espírito, aquela vida que você sempre desejou, mas às vezes parece distante. Só que agora é capítulo 7. E o texto começa a apertar. Paulo olha para essa igreja e faz uma comparação que todo mundo entende: casamento. Ele diz, em Romanos 7 do 1 ao 6, que um vínculo legal dura enquanto a pessoa vive. Se um dos dois morre, aquele vínculo é rompido. E Paulo usa isso como figura para dizer algo que muda tudo. Em Cristo, nós morremos para a lei como pacto de justiça, para pertencermos a outro, ao ressuscitado. Percebe? Paulo não está dizendo que a lei é má. Ele não está cuspindo no Antigo Testamento. Ele está colocando a lei no lugar correto. A lei é santa, é boa, é perfeita, mas não é Salvador. E aqui muita gente tropeça. Porque uma parte de nós ama uma lista. Ama um sistema de controle. Ama sentir que tem como pagar a obediência. Só que Paulo vai mostrar que a lei tem um papel que dói. Ela diagnostica. Ela revela. Ela expõe. E aí entram as palavras-chave, que você precisa segurar como quem segura uma lanterna no escuro. Primeiro, lei. Quando Paulo fala de lei aqui, ele fala desse padrão santo de Deus, que é bom. Mas é como um espelho. Espelho não lava o rosto, espelho mostra a sujeira. Segundo, pecado. Em Romanos 7, pecado não aparece só como um erro que você cometeu. Pecado aparece como uma força, quase como um inimigo personificado, que se aproveita do mandamento. Como alguém que usa algo bom para fazer algo mal. Terceiro, carne. Carne aqui não é apenas o corpo. É a humanidade caída operando sem a dependência do Espírito de Deus. É eu tentando fazer as coisas de Deus com energia humana apenas. E quarto, o eu interior. É aquela parte de você que consente. Sim, Deus é bom. Sim, a lei é boa. Sim, eu deveria obedecer. Só que, existe uma guerra. E é aqui que o texto vira um nó na garganta. O irmão em Roma continua lendo, e você sente como se Paulo estivesse descrevendo a sua semana. Romanos 7 do 7 ao 13, Paulo pergunta, em essência, então a lei é pecado? E ele responde, de modo nenhum. A lei não é o problema. O problema é o pecado usando a lei como ocasião. É como se o pecado fosse um falsificador.
Ele pega algo santo e distorce. Ele pega um mandamento e transforma em acusação sem cura. Ele pega um não cobiçarás e desperta a cobiça. E talvez você pergunte, como assim? Eu vou te trazer pro nosso mundo. É como aquela pessoa que não pensava muito em certo assunto, até que alguém disse, não pensa nisso. E pronto. Agora parece que aquilo virou um imã. Paulo está dizendo, a lei expõe. E o pecado se aproveita dessa exposição. Ele não culpa o mandamento, ele culpa o pecado. E então chega o trecho que dá nome ao nosso vídeo, Romanos 7:14-25. O leitor em Roma respira, porque a sala fica pesada. E o mais impressionante é que Paulo escreve com verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora. Não é uma memória fria. É uma batalha em andamento. E você ouve, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E aí vem aquela frase que já visitou tanta gente na madrugada, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Para. Sente o peso. Você já esteve aí? Você já fez uma promessa chorando, Senhor, nunca mais? E dias depois, talvez horas depois, você caiu de novo? O texto continua, e parece que Paulo entra dentro da mente. Ele diz que, se ele faz o que não quer, ele concorda que a lei é boa. Ele não está dizendo, eu acho Deus injusto. Ele está dizendo, Deus é justo, eu é que estou em guerra. E então ele descreve algo assustador. Já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que habita em mim. Isso não é desculpa. Isso é diagnóstico. Ele está nomeando o invasor. Deixa eu te perguntar, bem direto. Quando você cai, você sabe nomear o inimigo? Ou você só conclui, eu sou um lixo? Porque tem diferença entre arrependimento e auto-ódio. Arrependimento diz, eu pequei contra Deus e preciso voltar. Auto-ódio diz, eu sou irrecuperável. E auto-ódio nunca foi voz do Espírito Santo. Paulo segue, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí está o drama, querer sem poder. Quantos cristãos hoje vivem assim? Querem orar, mas não conseguem. Querem ler a Bíblia, mas travam. Querem perdoar, mas se sentem incapazes. Querem largar um vício, mas parece que tem uma corrente. E a guerra continua, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. De novo, presente. Agora. E então Paulo conclui, existe uma lei, um princípio operando, quando ele quer fazer o bem, o mal está com ele. Ele diz que se deleita na lei de Deus no homem interior. Ele ama a santidade. Mas ele vê outra lei nos seus membros, guerreando contra a lei da sua mente e levando cativo. E aqui a sala em Roma deve ter ficado em silêncio total. Porque não é apenas teologia. É vida real. Aí vem o grito. O grito que não é decorado, é arrancado, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Você consegue ouvir a pergunta? Não é o que me livrará. É quem? Porque quando a gente está no fundo do poço, o que a gente precisa não é de uma técnica. É de uma pessoa. E então, como um raio dentro de um céu fechado, Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A sala em Roma respira. Porque o capítulo 7 não é uma prisão eterna. É uma ponte. É um corredor que te leva para uma porta. E atrás dessa porta está o capítulo 8. Mas agora vem a parte que todo mundo pergunta, e eu não vou fugir dela. Paulo está descrevendo um cristão ou um incrédulo? Você já ouviu debates? Alguns dizem, Paulo só pode estar falando de alguém sem Cristo, porque ele diz vendido à escravidão do pecado. Outros dizem,
Paulo só pode estar falando de um cristão, porque ele diz que se deleita na lei de Deus no homem interior. Eu quero te conduzir com honestidade, sem manipular o texto. Existem marcas que parecem de alguém que nasceu de novo. Ele se deleita na lei de Deus. Ele odeia o mal que faz. Ele não está confortável com o pecado. Existe conflito. Mas também existem frases que parecem de alguém ainda sem o poder do Espírito. Vendido à escravidão do pecado. Não consigo realizar o bem. Então, como ler isso de modo fiel ao fluxo de Romanos? Pensa comigo na experiência que Paulo está narrando. Ele está descrevendo a vida de alguém que olha para a santidade de Deus, encara a lei e tenta vencer, na força da carne. É a tentativa de agradar a Deus com energia humana, seja de um religioso sem Cristo, seja a tentação real de um crente que por momentos volta a agir como se Cristo não bastasse. Ou seja, Romanos 7 não é um convite para você dizer, então é assim mesmo. Não é uma desculpa para acomodação. É um alarme. Porque tem gente que lê Romanos 7 e faz dele um sofá. Ah, então eu vou viver assim, né? Miserável, mas salvo. Não. Paulo não termina em autoaceitação. Paulo termina apontando para a libertação. Deixa eu tocar numa ferida com cuidado. Quando você cai de novo, você usa isso como desculpa ou como sinal de que precisa voltar para o centro. A ideia central de Romanos 7 é como uma placa enorme no caminho. A lei mostra o que é certo, mas não cria poder para fazer o certo. O Evangelho não só perdoa, ele liberta e capacita. A lei te diz, não cobice. O Evangelho te dá um novo coração que aprende a desejar a Deus acima de tudo. A lei te diz, não adulterarás. O Evangelho te une a Cristo, e o Espírito começa a formar fidelidade, domínio próprio, pureza. A lei te diz, ame. O Evangelho derrama o amor de Deus no coração pelo Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Romanos 5. E se você está ouvindo isso agora e pensando, mas eu sinto esse conflito todo dia, eu quero que você permaneça comigo. Porque isso aqui não é para te condenar. É para te explicar e te guiar. E aqui entra um princípio que segura a Bíblia inteira na mão. A Escritura interpreta a Escritura. Enquanto o irmão em Roma ainda está com a carta aberta, é como se a própria carta apontasse para trás e para frente. Olha a conexão. Romanos 6 acabou de dizer que vocês não são escravos do pecado. Romanos 8 vai dizer que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que o Espírito faz o que a lei não conseguia fazer por causa da fraqueza da carne. Então Romanos 7 não pode ser a última palavra. Romanos 7 é a ponte. Se você isola Romanos 7, você cai num fatalismo. Então pronto, sou condenado a viver caindo. Mas se você lê Romanos 7 com Romanos 8 na visão, você entende, o diagnóstico existe para te conduzir ao remédio. E aqui é lindo como o Antigo Testamento já estava preparando esse remédio. Jeremias 31 fala da nova aliança. Deus diz que escreveria a lei no coração. Não só em tábuas externas, mas dentro. Ezequiel 36 vai mais longe. Deus promete dar um novo coração, tirar o coração de pedra, dar um coração de carne, e colocar dentro de nós o seu espírito, para que andemos nos seus estatutos. Você percebe como isso responde diretamente ao problema de Romanos 7? Romanos 7 é eu quero, mas não consigo. Ezequiel 36 é Deus dizendo, eu vou fazer você andar. A Bíblia não é um livro de tenta aí. É um livro de Deus fará. E quando Jesus chega nos evangelhos, ele encontra exatamente esse cenário. Gente que ama a lei, mas confia nela sem um novo nascimento. Nicodemos, em João 3, é um mestre em Israel. Moral, religioso, respeitado. Mas Jesus olha para ele e diz que ele precisa nascer do alto, nascer de novo. Ou seja, o problema não é amar a lei. O problema é pensar que o amor à lei substitui a vida do Espírito.
Paulo fala dessa luta em outros lugares também, e isso ilumina Romanos 7. Em Gálatas 5, ele diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ali aparece a luta real do cristão. Mas existe uma diferença decisiva, existe direção e promessa: andai no espírito. Não é sobreviva como der. É ande no espírito. E em Filipenses 2, Paulo declara algo que responde ao coração do drama: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Presta atenção, Romanos 7 grita: eu quero, mas não consigo. Filipenses 2 responde: Deus opera em você o querer e o realizar. E aí vem outra luz. 1 João, capítulo 1 e 2, nos mostra que o crente ainda está em pecado, mas não vive na mentira. Ele confessa. Ele encontra perdão. Ele tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então não, a luta não prova que você não é salvo. Mas também não, a luta não é desculpa para você permanecer numa vida de derrota como estilo. E Paulo ainda diz em 1 Coríntios 10 que Deus dá escape na tentação. Ou seja, guerra, sim. Fatalismo, não. Agora eu quero te puxar para a nossa realidade. Porque a palavra foi escrita em Roma, mas ela respira dentro do Brasil hoje. Você acorda cedo. Transporte lotado. Trabalho pesado. Chefe difícil. Conta para pagar. Às vezes falta tempo até para respirar. Você tenta manter a fé, mas a mente fica acelerada, a ansiedade aperta. E no seu bolso, tem um aparelho que cabe o mundo inteiro e também cabe a tentação inteira. E você quer ser santo. Você canta no culto: eu me rendo. Mas na segunda-feira, parece que a alma volta para a guerra. Romanos 7 dá nome ao conflito que muita gente esconde no banco da igreja. E a primeira aplicação é essa: identifique o inimigo certo. O inimigo não é a lei. Não é Deus exigente demais. Não é a Bíblia pesada demais. O inimigo é o pecado operando na carne. Quando você troca a frase Deus me odeia por o pecado está me enganando, você volta a lutar com esperança. Porque o pecado é mentiroso. Ele te promete alívio e te entrega prisão. Ele te promete prazer e te entrega culpa. Ele te promete controle e te entrega dependência. E o pecado tem uma estratégia antiga: quando você cai, ele não quer só que você peque. Ele quer que você fuja de Deus. Já reparou? Antes do pecado, ele sussurra: vai, ninguém vai saber. Depois do pecado, ele grita: agora não ora mais. Agora não volta. Agora Deus não te aceita. Mas o Evangelho faz o contrário, ele te chama para perto quando você está ferido. Ele te dá um caminho de volta. Segunda aplicação: pare de tratar disciplina como salvador. Disciplina espiritual é boa. Jejum é bom. Leitura bíblica é boa. Acordar cedo para orar é bom. Cortar gatilhos é bom. Mas disciplina não é Cristo. Se a sua estratégia é apenas cortar hábitos sem depender do Espírito, você repete Romanos 7, muito querer, pouco poder. Você vira um cristão que vive de promessas próprias. Agora vai. Agora eu consigo. Agora eu resolvo. E aí você falha, e conclui: então eu não presto. Mas a conclusão bíblica é outra. Eu estou tentando do jeito errado. Terceira aplicação: use meios de graça concretos. Eu quero ser muito prático, porque santidade não é só inspiração, santidade também é direção. Primeiro meio de graça: oração curta e frequente. Não espere a madrugada para pedir socorro. Quando o impulso vier, quando a raiva subir, quando a vontade de falar o que não deve aparecer, faça uma oração simples: Senhor, eu não confio na minha carne agora. Me ajuda. Você não precisa de uma oração bonita.
Você precisa de dependência real. Segundo meio de graça, palavra específica. Não leia a Bíblia como quem lê notícias. Pegue uma promessa. Memorize uma frase de Romanos 8. E quando o coração te acusar, fale em voz baixa. Porque tem batalha que você vence com a espada da palavra na boca, não só na estante. Terceiro meio de graça, confissão e comunidade. Pecado gosta de escuro. Ele cresce na sombra. Traga para a luz com um irmão maduro, uma irmã madura, alguém que tema Deus e não vai fazer fofoca da sua dor. Tiago fala sobre confessar pecados uns aos outros. Não é espetáculo. É cura. Quarto meio de graça, fuga prática. Sim, você ouviu, fuga. A Bíblia manda fugir de certas paixões. Santidade também é logística. Muda o ambiente. Desinstala o aplicativo. Sai do cômodo. Para a conversa. Desliga o celular. Porque tem tentação que não se conversa. Tem tentação que se abandona. E aqui vai uma pergunta que pode mudar seu dia. Você está tentando vencer um pecado com fé, ou está tentando com exposição desnecessária? Tem gente que chama de fé aquilo que é imprudência. Eu aguento. Eu controlo. Romanos 7 te mostra, na carne, você não controla. Quarta aplicação, interprete a luta corretamente. A presença de guerra não prova ausência de salvação. Um coração morto não briga. Mas permanecer em derrota como estilo de vida, se acostumar com a queda, pode revelar duas coisas. Ou você ainda não nasceu de novo e está tentando ser santo sem Cristo. Ou você é crente e está tentando viver como se Cristo fosse um acessório, e não o centro. E aqui eu preciso te dizer algo com amor pastoral. Jesus não veio para te dar um empurrãozinho moral. Ele veio para te dar nova vida. E a narrativa volta para Roma. Paulo terminou o capítulo 7 no chão, mas ele não dorme no chão. Ele levanta os olhos. E você quase escuta o som do capítulo 8 batendo na porta. E agora eu quero que você veja Cristo no centro disso tudo. Porque Romanos 7 pergunta, quem me livrará? E a resposta é uma pessoa. O Natal nos lembra uma coisa, Deus não mandou apenas um mandamento. Ele enviou um Salvador. O Filho veio em carne. Ele entrou na nossa fraqueza sem pecar. Ele tomou a nossa culpa. Ele venceu onde nós caímos. E como Paulo vai ensinar logo adiante, Deus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que Deus não está apenas exigindo de você do alto. Ele desceu. Ele entrou na história. Ele abriu um caminho. E aqui acontece a virada que salva um coração cansado. Romanos 7 termina com gratidão. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essa gratidão não é poesia. É a chave da batalha. Porque quando você vive pela culpa, você luta para ser aceito. Quando você vive pela graça, você luta porque já foi aceito em Cristo. Você não obedece para comprar amor. Você obedece porque foi amado primeiro. E agora eu quero fazer um convite pastoral, olhando nos seus olhos, como quem fala com alguém da própria casa. Se você nunca nasceu de novo, Romanos 7 pode ser seu retrato. Muita consciência, muita religião, muito eu deveria, e pouca libertação. Hoje, arrependa-se e creia. Cristo recebe pecadores. Cristo não rejeita quem vem a Ele. E se você é crente e está cansado, eu não vou te dar um chicote. Eu vou te apontar o centro de novo. Volte para Cristo. Confesse. Recomece. Caminhe no Espírito, um dia de cada vez. Às vezes a gente quer resolver o mês inteiro numa noite. Deus te chama para obedecer hoje.
Só hoje. Amanhã, de novo. E aqui está a pérola acionável do texto, para você levar para o seu dia, para o seu trabalho, para o seu transporte, para o seu quarto, para o seu celular, para o seu secreto com Deus. Quando você perceber o eu quero mas não consigo, não conclua sou assim mesmo, conclua estou tentando do jeito errado e corra para Cristo em oração. E eu vou tornar isso ainda mais prático, bem no nível de 10 segundos, porque eu sei que a tentação não marca reunião. Quando a tentação vier hoje, faça 3 passos em 10 segundos. Nomeie o pecado. Peça ajuda ao Espírito. E mude o ambiente. Nomeie. Isso é cobiça. Isso é inveja. Isso é pornografia. Isso é ira. Isso é mentira. Peça ajuda. Espírito Santo, eu não consigo sozinho. Mude o ambiente. Eu vou levantar. Eu vou sair. Eu vou desligar. Eu vou chamar alguém. Isso não é falta de espiritualidade. Isso é sabedoria. E agora, antes de encerrar, eu quero costurar tudo numa frase, para você não se perder no caminho. A verdade central de Romanos 7:14-25 é esta. A lei revela a vontade de Deus, mas não fornece o poder para cumpri-la. Somente Jesus Cristo, pelo Espírito, liberta o coração para obedecer. A pérola do dia, o desafio simples para hoje, é: antes de tentar vencer um pecado, declare em oração: em Cristo não há condenação sobre mim, agora eu posso obedecer com liberdade. E o vislumbre da graça é esse. Quando você grita quem me livrará, o céu não responde com uma lista. Ele responde com uma cruz e um túmulo vazio. Jesus não apenas aponta o caminho, ele é o caminho. E agora eu quero te conduzir em oração, aí mesmo onde você está. Se puder, abaixe a cabeça. Se não puder, ora com os olhos abertos, mas com o coração rendido. Senhor Jesus, nós admitimos a nossa incapacidade. Nós renunciamos à confiança na nossa carne. Perdoa-nos por tentar vencer na força do braço, por tentar obedecer sem dependência, por transformar disciplina em Salvador. Obrigado porque Tu és o nosso libertador. Obrigado porque a Tua graça é maior que a nossa vergonha. Enche-nos do Teu Espírito hoje. Coloca no nosso coração fome pela Tua palavra. Dá-nos coragem para confessar, para pedir ajuda, para fugir do mal, para mudar o ambiente, para buscar a luz. Ensina-nos a obedecer por amor, não por medo. Guarda-nos do fatalismo e da arrogância. Que a nossa vida exalte o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E eu termino te lembrando de algo que você precisa repetir para sua alma. A última palavra não é miserável homem. A última palavra, em Cristo, é nenhuma condenação e vida no Espírito. Agora faz assim, se essa palavra falou com você, compartilha nos comentários, bem simples, qual é a área em que você mais sente esse eu quero, mas não consigo. Uma palavra só, se quiser, ansiedade, raiva, pureza, perdão, vício, orgulho. Isso vai gerar oração e comunhão aqui. E se inscreve no canal Palavra Pura, porque aqui a gente não vem buscar motivação vazia, a gente vem beber da Escritura e aprender a caminhar no Espírito, dia após dia. E quando esse vídeo terminar, clica no próximo que vai aparecer na tela, porque ele vai te levar a continuar nessa mesma jornada de liberdade, mantendo você na palavra e na presença de Deus por mais tempo. Fica com a gente. O Senhor te abençoe e te fortaleça.